é muito mais preocupante do que se imagina. 5 grandes cidades do mundo ficarão já submersas, alagadas em 2030. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Cinco grandes cidades do mundo que podem estar alagadas já em 2030. Está perto, né? Já estamos em 2021, então falta pouco para 2030. Se nada for feito para conter o avanço do aquecimento global, cidades costeiras podem perder parte de seu território para o mar. Isso já está acontecendo, né? Um exemplo disso é no Rio de Janeiro, a Tafona. O aquecimento global é um fenômeno que tem avançado cada vez mais rápido. A cada nova projeção, o tempo para reverter o quadro se torna menor e os efeitos das mudanças climáticas já podem ser sentidos de maneira cada vez mais intensa em todo o planeta. O aumento da temperatura da Terra está fazendo com que as geleiras derretam com uma frequência muito além da projetada anos atrás e, por consequência, o nível do mar pode atingir níveis alarmantes antes do previsto. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, a sigla IPCC da ONU, publicado em agosto deste ano, o nível do mar pode subir cerca de 2 metros até 2100, chegando a 5 metros em 2150, caso o cenário se mantenha o mesmo. Além disso, ainda que as emissões sejam reduzidas, o mar continuará a subir e as consequências serão bem significativas. Foi se apoiando no mesmo relatório da Climate Central, da ONG de notícias relacionadas à ciência do clima, criou um mapa interativo de forma a ilustrar como o caos no clima pode impactar as cidades costeiras já nos próximos anos. Apesar de possuir uma série de variáveis, dados incompletos, avanços significativos na redução das emissões, adaptações e soluções para conter o aumento da água, o projeto traz um dado muito preocupante. Cidades vulneráveis podem ficar alagadas já mesmo em 2030. Então, mesmo reduzindo as emissões dos gases poluentes, do gás carbônico, do monóxido e do dióxido de carbono, mesmo assim, a coisa vai ficar bem complicada e cidades vão ficar aí, serão tomadas pelo mar. Um exemplo disso é Veneza, como exemplo. Então, a primeira cidade, Veneza. Fundada sobre uma série de ilhotas, a milenar cidade de Veneza, na Itália, é um dos pontos mais vulneráveis do planeta. O crescimento desordenado e a enorme quantidade de áreas aterradas torna Veneza particularmente frágil ante a subida das marés, sendo alagada de tempos em tempos. A esse fenômeno corriqueiro, comum particularmente no outono e inverno, chama-se de água alta. O problema é que as mudanças climáticas têm colocado de forma decisiva para o aumento do nível dos mares, ao provocar o derretimento das calotas polares. De 1890 para cá, o nível do mar aumentou 32 centímetros na capital da região de Vêneto, onde se localiza a bela cidade. Para se ter uma ideia do quão grave é a situação por lá, cientistas calculam que basta uma elevação de apenas 50 centímetros, meio metro, do nível das águas para que a Praça São Marco fique permanentemente alagada. Além disso, a região sul da Europa tem sofrido com a incidência de tempestades cada vez mais poderosas. Na última semana, um temporal despejou equivalente a um ano de chuva sobre a cidade de Catânia, na Sicília. Uma tentativa de conter o avanço das águas, os venezianos criaram um sistema de impermeabilização, chamado MOSE, composto por 78 comportas para proteger a cidade das ondas crescentes. O sistema até aqui está funcionando. Segunda cidade, Amsterdã.
Notável por ser extremamente plana e baixo do nível do mar, a geografia da Holanda representa há séculos um desafio para a existência do país. Cerca de metade de seu território fica a menos de 1 metro acima do nível do mar e algumas regiões estão de fato abaixo deste nível. É o caso da capital Amsterdã. Uma das soluções encontradas por lá foi a criação de uma barreira para conter o Mar do Norte. Há 80 anos, um dique com 32 quilômetros foi erguido para impedir o avanço das águas em dias de mar revolto. No entanto, pesquisadores holandeses vêm alertando que o aumento do nível do mar pode fazer com que a tecnologia fique obsoleta e que não seja mais suficiente para manter a metrópole protegida. Terceira cidade, Nova Orleans. A exemplo de Amsterdã, Nova Orleans também conta com um sistema de diques para mantê-la protegida. Isso porque a metrópole, símbolo do jazz, é cercada por 3 rios e está bem próxima ao Golfo do México, notório por seus potentes furacões. A cidade já sofreu um dos maiores desastres climáticos da era contemporânea, o furacão Katrina em 2005. A catástrofe deixou um rastro de 1.800 falecidos e prejuízos da ordem de 125 bilhões de dólares, o maior da história dos Estados Unidos. Nova Orleans ficou submersa porque seu sistema de diques falhou por completo. Para resolver o problema, o governo americano gastou 14 bilhões de dólares para criar um sistema mais moderno, capaz de segurar a maré, mesmo em caso de furacões violentos. O problema é que cada ano as tormentas que fustigam a América Central, o Caribe e a América do Norte estão cada vez mais poderosos e o ganho de força vem sendo atribuído à subida nos termômetros globais, ou seja, o aumento dos furacões, dos tornados, das inundações se deve justamente ao aquecimento do planeta e ao aquecimento dos oceanos, dos mares, como eu venho sempre defendendo, falando aqui no canal. Realmente a Terra está aquecendo e é científico, já mostrei gráficos e dados de que os furacões estão mais poderosos, mais intensos, assim como todas essas anomalias climáticas e atmosféricas. Como consequência, é crescente a quantidade de climatologistas que alertam que a frequência de furacões de grande porte pode ser tão grande que torne inútil a construção de diques. Cientistas acreditam que Bangkok, agora a quarta cidade, ela é muito populosa, né? A capital da Tailândia, com 11 milhões de habitantes, é hoje a cidade mais atingida pelo caos no clima. Bangkok está apenas 1,5 metro acima do nível do mar e sofre do mesmo problema de Veneza. Seu território afunda cerca de 2 a 3 centímetros por ano. Em alguns bairros mais críticos, o afundamento já supera 1 metro. Erguida sob uma camada de argila mole acima de um pântano, ela pode sumir por completo já no próximo século, com todo o seu terreno sendo engolido pelo mar. De acordo com as estimativas do Climate Central, grande parte da capital será submersa até 2030, caso o cenário permaneça o mesmo, incluindo a área onde está localizada o principal aeroporto do país. A elevação do nível do mar e os eventuais danos irreversíveis a uma infraestrutura já prejudicada poderão causar a migração de milhões de pessoas. E agora, Ho Chi Minh, a cidade ao sul do Vietnã, tem uma elevação média de 19 metros e, se comparado às outras cidades em risco, pode não parecer um problema. No entanto, seus distritos a leste, construídos sobre áreas pantanosas, estão sob ameaça de desaparecer até 2030. Ainda que sua área central dificilmente seja inundada, o aumento do nível do mar poderá potencializar ainda mais os eventos climáticos cada vez mais frequentes devido às mudanças causadas pelos seres humanos. Inundações, tempestades tropicais e a infiltração de água salgada no lençol freático poderá inviabilizar o cotidiano em boa parte da cidade vietnamita. Quem gostou das informações, não esqueça do like, não esqueça do joinha, inscreva-se no canal Olhos no Céu e até a próxima.